em grande medida, de uma enorme simplicidade. Mas todos nós achamos que isso é uma coisa de grande complexidade e de grande envergadura. Enquanto que isto de ensinar crianças, nem tanto, não é? Aliás, o John Dewey dizia, não, isto de ensinar crianças é muito mais difícil do que ser médico. Até por uma razão muito simples. Os médicos podem anestesiar os doentes e operam-nos enquanto eles estão a dormir, não é? E nós não podemos fazer o mesmo às crianças, não é? Então é preciso um trabalho de produção sobre isto, do que o Lee Shulman diz. Eu aconselho-vos a irem à net ver este conceito, porque é um conceito interessante, mas difícil de traduzir em português, que é o que o Lee Shulman designa por signature pedagogies. Pedagogias com assinatura, não é? Pedagogias com uma marca própria. Ele trabalhou muito as questões das escolas doutorais na área da medicina, na área da educação, na área da física, na área da saúde, não é? E trabalhou muito esta ideia das signature pedagogies relacionadas com determinadas profissões e com determinadas culturas profissionais e culturas pedagógicas. E nesse sentido, estas signature pedagogies têm que trazer aquilo que já hoje aqui foi falado na mesa de abertura, de aproximar a universidade das escolas. E eu diria também ao contrário, diria e vice-versa, aproximar as escolas da universidade. Isto é preciso que este movimento seja mais forte, e eu creio que grande parte daquilo que nós precisamos de descobrir do ponto de vista da inovação se fará no dia em que estas 4 coisas que eu vos vou pôr ali, e que são 4 coisas que estão relativamente separadas, até em instituições diferentes, no dia em que nós conseguirmos inventar uma instituição que junte no mesmo espaço, num espaço de colaboração, estas 4 coisas, talvez nesse dia nós comecemos a encontrar os caminhos para produzir inovação pedagógica, para promover inovação pedagógica com sentido para as nossas escolas. Porque o nosso problema hoje, em grande parte, é que nós temos programas de formação de professores diversos, em diversos lugares, basicamente em universidades, não só em universidades, temos programas de formação de professores. E temos muitas vezes, junto ou afastado a estes programas, algum tipo de pesquisa em educação, mas uma pesquisa em educação que muitas vezes não é sobre as práticas, é sobre um conjunto de outros temas, mas não necessariamente centrado sobre as práticas. E depois temos as práticas pedagógicas que estão dentro das escolas. E depois temos uma ação pública ou uma ação política de debates sobre coisas da educação que muitas vezes não estão em nenhum destes lugares. No primeiro, vocês têm muitas vezes universidades ou escolas de formação de professores ou departamentos de educação. Para fazer a pesquisa, vocês têm centros de pesquisa, às vezes agregados às universidades, noutros casos agregados a outras instituições, nomeadamente instituições do governo ou instituições ministeriais. Depois, tem as escolas da rede, que são uma outra realidade. E, finalmente, tem um conjunto de associações, de grupos, de entidades, de poderes públicos que cuidam da ação pública, da ação política na área da educação. Ora, nós precisamos de inventar um espaço que integre estas 4 coisas. Um espaço integrado, um espaço conjunto, um espaço unificado de ligação entre a formação, a pesquisa, as práticas pedagógicas e a ação pública. Eu julgo que grande parte do que nós precisamos de descobrir é onde é que está este espaço. Um espaço em que as pessoas possam ser formadores, professores, mas possam também ter um trabalho de pesquisa e possam também ter uma ação como professores dentro das escolas e possam também ter uma ação pública do ponto de vista do debate público sobre a educação. Onde é que está este espaço integrado, unificado, em que se juntem pessoas com perfis diferentes, em que se juntem quem está na universidade, quem está na pesquisa, quem está nas escolas,
quem está em entidades, em grupos, em ONGs, em entidades nacionais ou internacionais a pensar a ação pública sobre educação, como é que se podem juntar estas pessoas num mesmo espaço para tentar dar sentido a uma reflexão inovadora sobre as aprendizagens e sobre a educação. Se conseguirmos fazer isso, conseguimos que a universidade seja, conseguimos que a universidade seja um lugar onde as aprendizagens são tidas em conta. Um lugar que valoriza a ciência, certamente, mas que valoriza também, e ao mesmo nível, a ideia da aprendizagem e que assume uma responsabilidade com as escolas e com a educação básica. Eu estive aqui em junho e fiz uma citação desta senhora, aqui na Universidade de Brasília, desta senhora, que é uma senhora chamada Drew Fost, que é reitora da Universidade de Harvard e que é uma mulher que tem feito discursos de grande nível sobre as questões da universidade. O que eu citei naquela altura era uma outra citação dela. Vou agora fazer uma citação de uma intervenção que ela fez recentemente e em que ela dizia o seguinte: uma universidade não se define pelos resultados nos próximos 25 anos, nem sequer por aquilo em que um estudante se transforma devido à graduação que obteve. Uma universidade define-se pela aprendizagem que molda toda uma vida. Define-se pela aprendizagem que transmite a herança da história. Define-se pela aprendizagem que dá forma ao futuro. Ao colocar a ideia da aprendizagem no coração da universidade, a reitora de Harvard está-nos a dar uma enorme lição, uma lição que eu julgo que é muito importante que nós incorporemos neste momento. Uma lição que é também uma lição do tempo. Precisamos de combater muitas formas de produtivismo, muitas formas de intensificação do nosso trabalho, muitas formas de tecnocratização do nosso trabalho, e eu aderi aqui há tempos a um manifesto feito por os nossos colegas belgas e liderado por esta professora, que é uma filósofa belga, a Isabelle Stengels, que era um manifesto que se chamava The Slow Science Manifesto, o manifesto a favor de uma ciência lenta, não é? E lenta porquê? Porque nós estamos habituados agora a uma ciência rápida, a uma ciência de um produtivismo enorme, a escrever artigos atrás de artigos e muitas vezes sem perceber o sentido daquilo que estamos a fazer. Precisamos de uma universidade mais lenta, neste sentido metafórico. Precisamos de uma ciência mais lenta, em que, como ela diz aqui no final, nesta citação que se vê mal, diz: "Bear with us while we think." Fiquem connosco, estejam connosco enquanto nós pensamos, enquanto nós refletimos, enquanto nós partilhamos esta reflexão e não nos obriguem a este produtivismo, a esta intensificação, a esta loucura em que se está a transformar o trabalho dentro da universidade, mas também o trabalho de muitos professores na área da educação básica. E eu, ao reler este manifesto para uma ciência lenta, achei que valia a pena trazer-vos aqui pela primeira vez, e se calhar vou escrevê-lo, não é? Um manifesto por uma pedagogia lenta, não é? Isto é, um manifesto pela lentidão na pedagogia, pelo tempo. A matéria-prima mais preciosa para a reflexão é o tempo. Se não houver tempo, não há reflexão. E, portanto, a ideia de que nós precisamos do tempo das aprendizagens, de reconquistar o tempo que a aprendizagem e que a pedagogia necessita, é, a meu ver, absolutamente central nos dias de hoje. Vou concluir de maneira rápida dizendo-vos que 150 anos mais tarde, a nossa geração tem que reinventar uma ideia de escola, uma ideia de pedagogia e uma ideia de aprendizagem. Estamos num momento de viragem, estamos num momento de transição como não aconteceu outro nos últimos 150 anos. E temos que estar à altura dessa nossa responsabilidade e ser capazes, num certo sentido, de imaginar o que é o fim do modelo escolar e como é que este modelo escolar pode acabar para dar origem a uma outra coisa.
e temos que estar na afirmação de que nada substitui um bom professor, que essa ideia da relação humana que está no trabalho do professor, não um professor como existiu até agora, um professor com outras missões, com outras tarefas, com outra cultura, com outras atitudes, mas que vai ter uma centralidade enorme nessa capacidade de dar sentido às aprendizagens, aprendizagens que vão ser ao mesmo tempo diferenciadas, que vão ser cada vez mais individualizadas e simultaneamente cada vez mais em rede, cada vez mais em relação. Num certo sentido, é este duplo movimento de diferenciação e de construção de redes de aprendizagem que nós iremos encontrar grande parte daquilo de que andamos à procura para este século XXI e para as inovações no âmbito do processo de ensino e de aprendizagem. Curiosamente, e por aqui termino, curiosamente, nós temos hoje as condições, temos hoje os meios, temos hoje, sobretudo, os recursos tecnológicos, e agora reparem bem no paradoxo do que eu vos vou dizer. Temos hoje os recursos tecnológicos que nos permitem concretizar os sonhos sonhados por muitas gerações de pedagogos humanistas, mas que não tinham a capacidade nem os meios para concretizar estes sonhos. O que é o paradoxo da tecnologia hoje é que a tecnologia põe nas nossas mãos recursos poderosos para concretizar uma pedagogia humanista, uma pedagogia da relação, uma pedagogia da diferenciação, uma pedagogia da individualização, uma pedagogia do trabalho em rede, uma pedagogia da colaboração, da cooperação, da coprodução, da corresponsabilidade. Tudo isto que eu acabei de vos dizer foram coisas sonhadas por muitos pedagogos ao longo do século XX, mas que não tinham os recursos, as condições, não tinham os meios para concretizar os seus sonhos. Nós hoje temos os meios que eles não tinham para concretizar os sonhos que eles sonharam. E é este o desafio desta nossa geração, o desafio à altura do qual todos temos que estar neste esforço de pensamento, neste esforço de crítica, neste esforço de ir além do já conhecido e de inventar um outro modelo escolar, de inventar uma outra cultura pedagógica, de inventar uma aprendizagem diferenciada, individualizada, mas fortemente construída em práticas colaborativas, em práticas de relação, em práticas de redes. Não é fácil, não é fácil. Temos muitas dúvidas e muitos dilemas pela frente. Temos muitas dúvidas e muitos dilemas pela frente. Eu costumo, aliás, dizer que quem não tem dúvidas corre o risco de estar enganado, não é? E, portanto, temos dúvidas, não é? Temos que partilhar estas dúvidas, temos que partilhar estes dilemas, temos que partilhar entre nós como estamos a fazer neste Congresso. Porque, como dizia o Marcel Proust, nesse belíssimo texto que é o Em Busca do Tempo Perdido, há uma passagem deste texto que eu acho absolutamente extraordinária, em que o Marcel Proust dizia que temos que fazer uma viagem, porque a pedagogia é sempre uma viagem, e numa viagem o que define a verdadeira viagem da descoberta não consiste em encontrar terras novas, mas consiste sim em adquirir novos olhares. A verdadeira viagem da descoberta não é encontrar novas terras, é encontrar novos olhares. É isso que provavelmente estaremos a fazer todos em conjunto ao longo deste Congresso, neste esforço de reinvenção da pedagogia, que é provavelmente o que está pela frente e pela responsabilidade da nossa geração. É essa responsabilidade que temos que cumprir aqui e agora, com a mesma força, a mesma coragem, a mesma determinação que os nossos antepassados de há 150 anos, e temos que ser capazes de inventar uma nova forma de fazer escola, uma nova forma de fazer pedagogia, uma nova forma de concretizar uma aprendizagem para todos, uma aprendizagem com todos e uma aprendizagem por todos. Muito obrigado.
aqui é um elogio. Bom, depois desse deleite aí, vou passar inveja em vocês. Tem uma semana que eu estou acompanhando o professor Nova todos os dias, então foi o presente que eu ganhei esse ano, viu? Já ganhei o presente de Natal adiantado. E temos algumas perguntas, então não podemos estender muito, que temos a programação na sequência, mas não vamos deixar que as mesas de abertura vão roubando os espaços das nossas discussões pedagógicas. Então, acho que vamos abrir aqui um espaço para o professor Nova se manifestar. Existem aqui vários elogios, viu, professor? Então, tem várias pessoas já que não fizeram pergunta, mas que estão aqui se deliciando com a sua fala e agradecendo. E aí, se tiver um tempinho, eu leio algumas. Eu vou começar com uma pergunta, alguns não se identificaram. Aqui, o que esperar da aproximação recente entre a Universidade Brasileira e a Universidade Portuguesa no que se refere à formação de professores? Vamos pelo menos ler um bloco. Tá. E o professor formado, já na prática, muitas vezes engessado por moldes ineficazes. Há mudança? Há maneiras de ajudá-lo? Pergunta do professor Mozart Lima. Como fazer com que essas mudanças irreversíveis na educação cheguem às mudanças no currículo escolar da educação básica? Tá, vamos fazer mais uma aqui. A aprendizagem para todos ocasionou a banalização do ensino superior. Temos hoje nas universidades pessoas despreparadas para assumir as profissões escolhidas e pouco tempo para preparar esses profissionais para o mercado de trabalho. Como efetivamente e de acordo com a sua experiência amenizar isso? Tá bom, Os professores que estão na escola ainda têm dificuldade de colocar em prática a aprendizagem com todos. Sabemos que essa dificuldade é também ocasionada nos cursos de formação de professores. Na sua experiência profissional, como orientar o professor para a aprendizagem com todos? Tá. Vou pedir lá. Pedir para retornar os slides aí, por favor. O apoio aí atrás. Eu pus o... Eu pus o meu e-mail porque eu terei muito gosto em continuar esta conversa por e-mail, se vocês entenderem útil, não é? E prometo responder a todas as pessoas que me... Vou voltar a pô-lo.
e também, como é evidente, se a organização ou algum de vocês tiver... Se a organização ou algum de vocês tiver interesse nesta apresentação, tenho todo o gosto em enviar-vos, enviem-me um e-mail e eu terei todo o gosto em enviar-vos. Eu julgo que, do ponto de vista da formação de professores, há coisas boas e há coisas más em todo o mundo, não é? Eu não gosto muito de achar que há... Os problemas da educação são muito iguais em todo o mundo, não é? E eu julgo que nós temos todos que aprender uns com os outros, não é? Do Brasil com Portugal, de Portugal com o Brasil, com outros países. Creio que essa circulação de ideias é em si uma coisa útil, não é? Mas não creio que haja... Não há assim uma espécie de uma receita que nos vai salvar. Eu creio que se nós estamos à espera de uma receita que nos vai salvar, não há receitas, não é? Temos que ser nós a construir as coisas que façam sentido para cada um dos países, não é? E isso toca muito numa ideia que aparece na segunda pergunta e que aparece na última, que é o facto de muitas vezes as pessoas são configuradas em moldes de ensino que nem conseguem imaginar como é que se pode fazer de outra maneira. E sobre isto há duas coisas que vale a pena dizer. Na década de 60, há 50 anos atrás, vocês, talvez os que leram alguma coisa sobre formação de professores nessa altura, falava-se muito num conceito que entretanto desapareceu dos nossos debates, mas que valia a pena voltar aos nossos debates, que era o conceito de isomorfismo pedagógico. Eu não sei se ele aqui era muito corrente ou não. E a ideia de isomorfismo pedagógico era a ideia de que se nós queremos que os professores na sala de aula trabalhem de uma certa maneira, então nós na formação de professores também temos que trabalhar dessa maneira. Temos que ser isomórficos no nosso modo de trabalhar. Isto é, nós não podemos preparar um professor através de aulas tradicionais, esperando que ele depois, quando chega à educação básica, vai ser um professor muito inovador, não é? Isso não existe, não é? Isto é, nós temos que ter coerência, se quiserem a outra palavra, na maneira como trabalhamos dentro da universidade e nos cursos de formação de professores, para que de algum modo a pessoa, quando chega à sala de aula, quando chega à educação básica, já tenha essa cultura que ele adquiriu enquanto estudante. Ora, esta ideia é, a meu ver, absolutamente central, porque sem isso nós não conseguimos resolver nada, não é? Nós não conseguimos... Eu lembro-me sempre, aliás, que eu fui professor de uma escola de formação de professores, era muito novo, tinha 20 anos, em plena revolução, e ensinei teorias muito revolucionárias aos meus estudantes e aos meus alunos, e depois, quando fui ver a primeira aula de uma aluna estagiária, era a aula mais tradicional que vocês possam imaginar, não é? E eu fiquei escandalizado. E eu disse, mas quer dizer, a gente ensinou tanta coisa revolucionária e tu estás aqui a dar uma coisa completamente tradicional. E ela respondeu, pois é, professor, vocês ensinaram muitas teorias, mas eu quando me apanhei aqui, junto com os meus alunos, a única verdadeira referência pedagógica que eu tinha era da minha professora primária, não é? E, portanto, fiz como ela fazia, não é? Porque vocês nunca me deram nenhuma cultura pedagógica. Deram muitas teorias, deram muitos livros, mas não me deram uma cultura pedagógica. Portanto, eu creio que isto é um ponto muito importante que aparece na segunda e na última pergunta e que, na verdade, são questões importantes. Agora, também vos digo uma coisa, há sempre umas piadas que começam por há uma boa notícia e uma má notícia, não é? E a má notícia que eu tenho para vos dar é que o processo de mudança de uma determinada cultura pedagógica é um processo difícil, não é um processo fácil, é um processo difícil. Essa é a má notícia. A boa notícia é que quem muda nunca mais volta atrás, não é? Isto é, quando se altera uma determinada cultura de trabalho numa escola, nunca mais se volta a um ensino frontal, a um ensino transmissivo, etc. Parece que a pessoa adquiriu uma outra maneira de respirar do ponto de vista pedagógico e que essa respiração passa a fazer parte da sua maneira de ser,
da sua cultura pedagógica e ela integra-se naturalmente no seu trabalho, não é? Isso vê-se em muitas escolas. Poderia citar-vos dezenas, centenas, milhares de escolas em que este processo de transição aconteceu e ele se transformou numa coisa natural para o professor e houve uma espécie de um processo de naturalização desta nova cultura pedagógica que retira os professores desses moldes rígidos em que muitas vezes viveu, não é? Eu creio que as mudanças hoje na área da educação são tão fortes, tão fortes, tão fortes, não é na área da educação, na área do conhecimento, do acesso ao conhecimento, do acesso à informação, das redes sociais, da maneira como as crianças comunicam, elas são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que se as escolas não se adaptarem a isto, as escolas vão se tornar instituições obsoletas e inúteis, não é? E isso já se nota em muitos lugares. Vocês têm muitos setores, sobretudo nas elites europeias, nas elites norte-americanas, em que os alunos já não vão à escola, já fazem a aprendizagem por outras vias, não precisam da escola, ainda precisam da universidade, mas já não precisam da escola para aprenderem, já não precisam da escola para fazerem aquilo que é essencial, não é? Então este processo de... aliás, há um estudo muito interessante sobre isso, não é? Quem quiser, é um estudo que tem talvez 10 anos, que é um estudo da OCDE, que se chama Cenários de Futuro para a Educação. E nestes cenários de futuro, percebe-se que um dos cenários possíveis é o cenário em que não há escolas, em que vai deixar de haver escolas, não é? Não é o cenário que eu defendo, mas é um cenário possível em função destas mudanças. E isto, obviamente, tem que ser trazido para dentro do currículo. Tem que ser trazido para dentro do currículo, tem que ser trazido para dentro da organização da escola, organização material, organização curricular, organização pedagógica. Hoje, quando vocês olham para as universidades, quase tudo, eu estou a exagerar, mas é só exagerar um bocadinho, quase tudo o que é interessante dentro de uma universidade não se passa no interior de uma disciplina, mas passa-se nas fronteiras entre as disciplinas, não é? Quase tudo o que é interessante não se passa dentro da história, ou da matemática, ou da física, ou de outra disciplina qualquer, passa-se em coisas cruzadas, na biomedicina, na geofísica, nas ciências do ambiente, nas ciências da terra, nas ciências da saúde, nas ciências que cruzam determinadas áreas e que, portanto, rompem com uma certa taxonomia que vem herdada do século XIX e que ainda é a taxonomia do nosso currículo escolar. Portanto, o nosso currículo escolar tem que reinventar uma nova estrutura curricular sem, com isso, significar que há aprendizagens de base que são absolutamente decisivas. As aprendizagens de base são absolutamente decisivas, mas elas podem ser feitas através de estruturas curriculares diferentes, como se sugere nesta pergunta. A questão da banalização do ensino superior é um problema muito complexo em todo o lado, não é? Eu, aliás, numa das sessões de abertura do ano académico da Universidade de Lisboa, que é sempre a sessão solene de abertura, eu fazia a seguinte pergunta: como é que se resolvem os problemas da universidade? E dava a seguinte resposta: os problemas da universidade resolvem-se quase todos na educação básica e no ensino médio, não é? Isto é, no fundo, os problemas da universidade estão antes da universidade e não estão... E se nós não os resolvermos antes da universidade, nós teremos dificuldade em resolvê-los no espaço da universidade. E isso implica, obviamente, um trabalho na educação básica, um trabalho no ensino médio, mas um trabalho que leve a perceber que a tendência de expansão do ensino superior em todo o mundo é uma tendência brutal, como eu procurei explicar num dos slides que apresentei, não é? Na Europa, hoje em dia,
há um objetivo para o ano 2020, um programa chamado Europa 2020, mas na verdade é um objetivo que muitos países já atingiram, que é que pelo menos 40% dos jovens tenham um diploma universitário, não é? E há muitos países que já ultrapassaram este objetivo, não é? Há muitos países em que já mais de metade dos jovens têm um diploma universitário. Se vocês forem ver o que é que isso significa no Brasil, significa provavelmente expandir, não é? 10 vezes o vosso ensino universitário ou o vosso ensino superior. E, portanto, nós estamos numa fase de expansão. Como é que se consegue construir isso, não é? Com alunos que estejam mais bem preparados e que estejam capazes de seguir com qualidade o ensino universitário, é um grande dilema de todas as universidades, em todo o mundo, e é um dilema que nós temos que enfrentar com grande coragem e com grande determinação, sem deixar de ter como objetivo, numa das mãos, o processo de democratização do ensino superior. Curiosamente, um slide que eu não vos passei, mas que é um slide muito curioso, eu já não tive tempo para passar, ver se vos passo agora. Num estudo recente sobre, porque na pergunta vinha também a questão do mercado de trabalho e da inserção no mercado de trabalho, num estudo recente sobre as profissões do século XXI, foi perguntado a empresários de todo o mundo, foi um inquérito em milhares de empresários de todo o mundo, quais eram as 4 qualidades que eles buscavam junto daqueles que iam empregar, não é? Quais eram as 4 qualidades principais que eles buscavam? E as 4 qualidades principais que eles definiram foram estas 4, não é? Pessoas capazes de resolver problemas, ter um pensamento crítico sobre as coisas, no fundo capazes de ler e de interpretar as coisas e de resolver problemas, capazes de utilizarem as tecnologias de informação, pessoas capazes de trabalhar em grupo, trabalharem em colaboração, e pessoas capazes de serem criativas e de terem dinâmicas de inovação. É muito curioso que, perguntados os empresários das grandes empresas em todo o mundo, as 4 primeiras respostas sobre o que é que eles buscam para uma inserção no mercado de trabalho sejam estas 4 qualidades, não é? E isto diz-nos alguma coisa sobre os caminhos que nós devemos seguir no ensino superior e sobre o tipo de questões que nós devemos desenvolver no ensino superior e na universidade, neste processo sempre de democratizar e de assegurar a qualidade da universidade, e este é um processo muito difícil. Mas a qualidade do ensino universitário não se assegura através de um processo de elitização. Não se assegura dizendo, então, em vez de 100 milhões, vamos apenas ter 1000 alunos, mas estes 1000 alunos são extraordinários porque são muito bons. Este não é o caminho para o futuro. O caminho é conseguir que estes dois rios convirjam, o rio da democratização e da expansão e o rio da qualidade do ensino superior, e esse é o nosso grande desafio, e é um desafio para o qual a pedagogia do ensino superior, para o qual a pedagogia universitária é absolutamente decisivo. Bom, professor, infelizmente não temos mais espaço para as outras perguntas, né? Porque tem já uma outra atividade e que é à distância e já agendada aí para começar. Eu queria só finalizar então com uma dos elogios que a gente recebeu aqui, e eu vou ler aqui da professora Dinorá, tá? Ó, encantada por tanta sabedoria, revivo minha trajetória pelas palavras desse português cativante. Sinto pesar por não estar mais à frente. Aproveitem, jovens professores, tudo que ouviram. Revolucionem. Parabéns. Mais um, né? Obrigado, professora. Só que nós, professores não tão jovens, também queremos revolucionar. Enquanto estivermos por aqui nessa missão, nós vamos fazer, né, professor? Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de presenteá-lo com
Um agrado. Muito obrigado. Abraço em nome de todos. E como eu disse, o meu presente eu já ganhei. Tá? Então, infelizmente, temos que terminar. Obrigado a todos. E aí conduzo aí para o cerimonial para dar sequência às atividades do Congresso. Bem, senhoras e senhores, informamos que a conferência Estilo de Aprendizagem, Estado da Arte, será transferido para as 14 horas. Encerramos os trabalhos desta manhã, teremos um intervalo para o almoço até as 14 horas, quando retomaremos os trabalhos da tarde. Informamos que para as pessoas que irão almoçar no restaurante universitário, o ônibus da UNB estará à disposição para levá-los ao restaurante. Esse veículo sairá do restaurante universitário às 13h45 para conduzir os interessados de volta a esse espaço para o início das atividades da tarde.